Oi, 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 oi. Vamos ver se a Tainara entra. Boa tarde, boa tarde. A Tainara vai entrar na live. Oi, tá dando pra me ver? Sim, sim, tá dando pra me ver? Tá. Então vamos começar, né? Vou colocar um efeito porque minha cara tá horrível. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. Tá me vendo Uhum. direitinho? Ah, tá dando pra ver de boa, tá bem tranquilo. Ah, então tá bom, então. Esse penteado malado aí, muito bonito. Oi? Penteado muito bonito. Ah, obrigada. Hoje a gente vai fazer uma live falando sobre discriminação étnico-racial e os acontecimentos atuais. Então, eu espero muito que vocês gostem, interajam com a gente. Boa tarde, de novamente, a quem acabou de chegar. E vamos lá. João, o que você quer falar sobre o tema? Você quer se apresentar? Conte para a gente. Boa tarde, gente. Então, igual a Tainara falou, a gente veio falar um pouco sobre os temas atuais, né? Sobre racismo, sobre essas questões que vêm acontecendo. Então, Tainara, eu vou falar um pouco Hum, a minha visão sobre o racismo, o que é e como eu acho que deveria resolver essa situação. O racismo, se a gente for ver, é um certo preconceito destinado a uma certa quantidade de pessoas, uma coisa coletiva. Já a injúria racial, ela é o caso que é levado a um indivíduo só. Sobre racismo, a gente pode falar também da questão das religiões, da cor, a gente pode falar sobre também de alguma comunidade em si, porque seria muito hipócrita eu falar que o racismo a gente vivencia por meio de problemas, essas coisas assim, mas são os acontecimentos que se tornam esse tipo de racismo. Porque, igual a gente estava conversando com o professor Glaucio, que estava na outra chamada, na quarta-feira, e ele estava falando sobre a questão da faculdade pública mesmo da nossa cidade, não divulgar o acesso para as pessoas, dizer que ela está lá gratuita. Isso, para mim, também é uma certa quantidade de, tipo assim, quem não tem conhecimento, como que vai saber sobre essa situação? Então, o racismo, para ele ser resolvido, a gente precisa de uma informação. Para ter um negro dentro de uma faculdade, a gente precisa da informação, que a faculdade dê informação e dê a disponibilidade para ele. Porque são coisas que a gente for ver, a gente fala de racismo, mas como a gente vai representar o negro dentro de uma sociedade? É dessa forma? É não mostrar para ele as coisas que ele tem para poder fazer? Então, a gente não pode falar que o racismo em si é uma coisa que, tipo assim, o racismo é ruim, sim, gente. Mas por onde a gente vai melhorar essa questão? É fazendo protesto? É fazendo o quê? Isso que vem dizer. Porque não adianta, igual eu novamente falar, sobre racismo e não falar sobre as questões políticas públicas que acontecem dentro da comunidade onde a gente convive. Certíssimo? Agora pode dar a sua palavra. Muitíssimo. Oi, gente, tudo bem? Hoje vocês podem ver que a gente não está falando muito sobre o parlamento jovem, essas coisas todas. Hoje a gente vai falar muito sobre a questão do racismo, a discriminação étnico-racial. E pegando o embalo no que o João falou, está muito relacionado a isso. Será que a gente vai mudar essa visão da sociedade fazendo protesto, indo para a rua sempre, ou tentando alcançar políticas públicas e representatividade, tentando colocar mais de nós em espaços de poder? É, eu acho que é uma das coisas mais difíceis é explicar para as pessoas que sim, fazer um protesto, manifestar é muito bacana, mas
também tentar buscar uma representatividade, tentar buscar uma forma de estarmos no poder, tanto dentro das faculdades, quanto no nosso governo, tanto no nosso estado, é muito bacana, porque é o nosso papel como cidadão. As políticas públicas, elas dão acesso a isso tudo. Como o professor Belso falou, é muito difícil você chegar num espaço e não ver pessoas que você vê na rua ocupando aqueles espaços. É muito difícil você ver jovens de 18 anos não tendo essa perspectiva de querer entrar numa faculdade, porque sabe que, infelizmente, não tem condição de se manter ali. A gente o tempo todo tem que ficar debatendo nessa tecla. Será que cota está sendo suficiente? Será que a gente precisa sempre falar só de cotas? A gente não precisa falar de mais nada e não pensar em novas políticas públicas em prol da população negra, da população quilombola, da população indígena? Será que é isso que a gente tem que parar? É uma das coisas que a gente o tempo todo tem que ficar questionando. O que está faltando? O que a gente precisa fazer? Onde a gente vai melhorar? Porque a questão não é só sobre a educação, não é só sobre trabalhar em cima da educação e tal, da mudança de pensamento. A gente também tem que ter atitudes. Porque é muito fácil eu falar disso para vocês e lançar palavras ao vento. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter sim uma ideia e pensar em políticas, em medidas de combater o racismo de uma forma mais eficaz. Eu vou deixar que o João fale um pouquinho sobre o que ele acha desses protestos atualmente, o que ele acha legal, o que ele acha que a gente pode melhorar nisso tudo. Então, sobre os protestos que estão acontecendo, teve na nossa cidade aqui, Itabira mesmo, teve, que a Tarela estava representando lá. Eu achei muito legal. É tipo assim, muita gente virou e falou, pandemia, é hora da gente se manifestar? Gente, se é um momento que tá todo mundo em casa, que tá todo mundo com a cabeça calma, que tem gente que está indo trabalhar, mas muitas das pessoas estão dentro de casa, por que não manifestar? Porque se a gente for uma precaução muito boa, a manifestação teve distanciamento, teve segurança, estava todo mundo de máscara. Sim, talvez não seja o momento certo, mas qual que seria o momento certo mesmo, se a gente for pensar para falar? Qual que seria o momento ideal para a gente começar a falar de racismo? Porque se você for ver, a gente não tem momento. É quando a gente começa a se manifestar mesmo. Eu falei, me convidaram para ir também, a Tanara mesmo me convidou. É a questão de eu virei para ela e falei, não vou, Tanara, porque eu participo um pouco sobre o risco e talvez não seria o momento ideal para mim estar podendo ir. Mas a longo prazo, vamos se dizer, se continuar tendo protesto, essas coisas assim, eu vou protestar, porque, igual eu falo muito com você, Tainara, a gente que é da cor negra, da cor preta, a gente que sabe a dor que passa no coração da gente, saber a forma que o racismo vem se alastrando dentro da comunidade. Porque quanto mais a gente fala sobre racismo, mais a gente vê o problema acontecendo. Porque igual a questão do policial dos Estados Unidos, que pisou no pescoço de um negro. Isso é legal? Vai ter protesto para isso? Tá tendo. Mas será que necessita somente do protesto? Ou será que a gente precisa levantar o negro que é calar? Porque se você for ver, são muitos negros que ficam escondidos. Eles não conseguem se manifestar. Será que a gente precisa cuidar deles? Será que a gente precisa levantar a comunidade negra dentro da sociedade? Ou será que a gente precisa viver em protesto? Isso que a gente precisa, o protesto em si, é para a gente conseguir levantar essas pessoas que não têm a capacidade, nem que seja mental, ou uma coisa eficaz para eles conseguirem levantar. Então, para mim, o protesto ele deve acontecer, deve ocorrer sim. Talvez acontecer uma vez. Espero que talvez possa acontecer, mas que seja da melhor maneira possível. Quando a gente for protestar, a gente precisa protestar para levantar essas pessoas negras que sofrem dentro da comunidade. A gente precisa fazer um protesto que seja para a gente conseguir fortalecer as pessoas negras. Porque quando viram, falam protesto, as pessoas viram e acham, vai ser os pessoal quebrando, vai ser uma baderna danada. Mas não é isso.
A gente só quer o protesto para a gente conseguir ser representado na comunidade. E, continuando dando minha palavra, eu venho falar para o salão, eu estou vendo você mexendo no cabelo, para os salões de Itabira, de região, porque existem transistas que dentro da comunidade mesmo onde a gente vive, que os preços são absurdos. Como que a gente consegue levantar? A gente vai falar de cultura negra, a gente vai falar de dread, a gente vai falar de tranças, onde as transistas, os salões estão cobrando preços absurdos. Se é para a gente levantar uma comunidade negra, a gente deve colocar valores que são acessíveis a eles. Porque não adianta, é um trabalho, sim, deve ser valorizado, sim. Mas será que o negro vai conseguir colocar uma trança ou colocar um dread nos preços que estão sendo hoje em dia? Essa é a questão que a gente deve levantar. O protesto ele deve alcançar as pessoas, deve alcançar o espaço do poder do negro dentro da sociedade. Se for preciso falar 1000 vezes sobre o negro, a gente vai falar. Porque eu sei que do mesmo jeito que eu levanto minha bandeira para ser por conta do meu ser negro, você também levanta. Mas será que as outras pessoas teriam a capacidade de chegar aqui e poder falar sobre o racismo? Será que elas sentiriam à vontade como a gente está se sentindo? Então é essa questão que eu venho ponderar sobre essas questões que vem acontecendo, sobre o protesto e essas coisas assim. Agora eu vou deixar você dizer um pouco. Então, João, como o João falou, no sábado eu tive com a galera, a gente decidiu fazer uma manifestação, cumprindo todas as medidas de segurança. Eu sei que não é muito legal quando as pessoas falam, você saiu de casa, você podia ter cumprido o isolamento. Mas na minha concepção, eu não vou me calar. Independente do momento, eu não acho justo, eu não acho legal me calar em momento nenhum. Porque eu acho que, tipo assim, o momento que a gente tem visibilidade para falar da causa, eu vou ficar na minha casa curtindo o meu sábado e deixar que outras pessoas lutem por mim. É muito sobre isso também. Mas todas as medidas de segurança a gente tentou cumprir, a gente ficou afastado uns dos outros, a gente passou álcool em gel, a gente usou luva, a gente tentou cumprir tudo bonitinho. Mas o que eu quero falar um pouquinho é dessa questão do... eu me perdi, gente. Vamos lá. Pera, lembrei. Da cultura. De como que a cultura ela deixou de ser valorizada para virar mais uma arma do mercado. Tipo, agora todo mundo que faz trança cobra tipo, muito caro para fazer trança, para manter a trança, para fazer tudo isso e esquece da valorização da cultura e da luta pela cultura e para ela se permanecer viva. É muito difícil explicar para as pessoas que isso tem muito mais ligação com a nossa história do que com moda, estilo e essas coisas todas. Tem uma coisa que é muito importante avisá-los, que é sobre a gente incentivar também as meninas que fazem isso. É que eu vejo muita gente falando, mas é muito bonito, tá na moda agora, eu não sei o que. Gente, mas são pessoas que aprendem isso pela cultura. Você pode ver, você pode ir lá no bairro Barro Branco, você vê as meninas, elas aprenderam com a avó, com a tataravó, e é uma coisa que vai se passando. É muito bacana ver que isso está se perpetuando, que a cultura ela permanece. E essa questão da gente só conseguir se juntar para debater um tema depois que uma pessoa nos Estados Unidos morreu, é uma coisa que eu fiquei me perguntando, por que a gente não se manifestou antes? Por que a gente não se uniu para fazer isso antes? Por que a gente não contestou outras mortes? Porque a gente era silenciado. Aí a primeira vez que todo mundo falou, agora eu vou fazer alguma coisa, agora eu sou sim antirracista e eu vou batalhar contra isso. Eu acho que foi a oportunidade perfeita. Eu decidi não me calar. Eu decidi não ser silenciada por causa disso. Eu sei que a gente está numa pandemia, tá sim, mas as pessoas esquecem que a gente não pode se permitir ser silenciado o tempo todo. A pandemia, ela é um problema quando você não obedece às normas de segurança. As lojas continuam abertas, tudo continua aberto, a galera ainda se reúne nas filas na hora de comprar as coisas.
Eu vejo gente na fila do banco a semana inteira, sem cumprir nenhum tipo de norma. Eu vejo a galera andando de máscara sem máscara o dia inteiro. Mas aí na hora que me questionam, mas você estava lá, você não tá respeitando a quarentena, você furou a quarentena, mas aí eu vou me calar, eu vou jogar os meus ideais e a minha ideologia no buraco, porque eu tenho medo e eu tenho tempo para descumprir normas de segurança para fazer qualquer coisa, mas para lutar pelos meus iguais e lutar pelos meus direitos e pelas coisas que eu acredito eu não tenho tempo. E uma coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar muito é que toda manifestação ela tem que ter uma explicação. Eu acho muito feio quando a galera vira rebelde sem causa. Vocês podem ver, eu não tem no meu IGTV, tem no Diário de Itabira também, que a gente fez, em vez da gente sair batendo panela, quebrando a cidade inteira, a gente parou e conversou. Que a gente eu não quero rebelde sem causa. Eu não quero ninguém por aí gritando o racismo, lutando contra o racismo, sendo antirracista e não entendendo a causa porque a gente é. Não entendendo a nossa cultura, não entendendo a nossa história, não entendendo nada. Gente, a gente não precisa de rebeldes sem causa. A gente precisa de pessoas que entendam a história para não cometer os mesmos erros. A gente precisa de pessoas que entendam as coisas para não entender, para não cometer erros passados. É muito sobre isso. Por que que eu vou abandonar, por que que eu vou continuar cometendo os erros que meus antepassados cometeram? Porque a escravidão, gente, não está ligado só. Eu peguei uma pessoa no país dela, trouxe para cá e a tornei escrava. Mas também está ligado à escravidão da mente, à ignorância, à falta de conhecimento, à falta de se conhecer, conhecer a sua história. Tá muito ligado a isso. Então, tipo assim, é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla. A gente tem sim que conhecer, a gente tem sim que trabalhar a ignorância, trabalhar o racismo com sabedoria e inteligência. Você quer se manifestar? Se manifesta com inteligência, independente da sua ideologia. Você pode falar qualquer coisa, mas quando você minimiza a causa, quando você não luta, quando você não fala sobre, quando você não estuda a história da causa, você acaba fazendo que ela se torne algo pequeno. Você acaba tornando ela inútil. Então, tipo assim, a gente não tem que ser rebelde sem causa. A gente tem que começar a entender as coisas antes de querer lutar por elas. Eu não luto pelo racismo sem conhecer o racismo, sem conhecer a minha história e sem conhecer a história da escravidão até aqui. Pode continuar, João. Nossa, se fosse por mim, você continuaria falando até, porque eu gosto muito de conversar com você sabe disso, e você sabe explicar as coisas e leva um pouco para a história, porque se a gente for ver, muita gente dentro da sociedade vira e fala: ah, você luta por racismo, mas o racismo vem acontecendo há muito tempo, desde a escravidão, você falando da história. E por que até hoje não acabou? Muita gente já virou para mim e falou isso. Por que ainda não acabou? Porque ainda, não, talvez ainda não aconteceu as manifestações, porque ainda o negro não se falou do jeito que devia falar. Porque, igual você falou aí, a gente precisa bater panela? Não, a gente não bateu panela. A gente não quer bater panela. Porque para a gente precisar de igualdade, a gente não precisa bater panela, a gente não precisa ser vândalos dentro da sociedade para a gente mostrar que a gente precisa de poder dentro da sociedade. Porque o poder, a gente só consegue ele tentando mostrar para as pessoas do jeito que a gente se manifesta dentro da sociedade. Aí vale muito falar das políticas públicas. Era um assunto que a gente estava conversando há pouco tempo atrás, sobre a representatividade dentro de algum político dentro da sociedade. Porque se você for ver, a gente tem que mostrar para as pessoas que, quando a gente vai falar sobre racismo, será que você acompanha a situação dos vereadores dentro da sociedade, dentro da sua cidade? Será que você vê quantas pessoas negras existem dentro dos cargos públicos? Porque é legal você falar sobre racismo, não é legal, mas é legal você se manifestar sobre essa situação dentro da sociedade. Porque para você mostrar que você é negro, você tem que colocar uma pessoa negra dentro da política, dentro da sociedade. Porque ela, sim, ela conhece os fatos que acontecem dentro da sua vivência. Porque, se você for ver,
Os cargos públicos hoje em dia, o negro representado é bem baixo, em questão de um branco que vive em uma comunidade bem altíssima em questão de finanças, para um negro. Então, é essa a questão. A gente precisa representar da melhor maneira possível para a gente poder acabar com o racismo, para a gente poder acabar com a desigualdade. Vou falar um pouco também sobre as empresas. Se a gente for ver, eu vi até no debate que teve na Globo. Se a gente for ver, as empresas elas querem um pré-requisito enorme para poder ocupar um cargo dentro dessa empresa, dentro dessa instituição. Será que o negro vai conseguir alcançar esse tipo de serviço? Essa que é a questão que a gente deve tratar, porque as empresas elas devem saber também que a desigualdade está aí. E não adianta você falar, ai que fala inglês fluente, que eu preciso de um cidadão que é formado em administração, e isso, aquilo. Gente, dá o poder para o negro, dá o poder para ele se manifestar dentro da sua instituição, que você vai poder notar o quanto ele é igual. Porque a gente fala de desigualdade, mas as empresas não mostram a igualdade dentro do carro. A gente precisa dar oportunidade para ele poder crescer. Porque a partir do momento que você dá o poder para a pessoa, ela consegue sim se manifestar das melhores maneiras possíveis dentro da sociedade. O que você acha sobre isso? Então, o que que eu acho sobre isso? Eu acho que é muito difícil você concorrer a um cargo, você ter todas as qualificações para ocupar aquele cargo e não ter oportunidade de ocupá-lo. É uma das coisas que eu acho que a gente mais tem que bater na tecla. É as empresas pedirem um determinado tipo de funcionário, na hora de contratar, elas ainda assim julgarem pela aparência física da pessoa. Eu falo isso como uma mulher negra vivenciando isso. Por quê? Porque quando as pessoas sempre falam comigo, nossa, Tainara, mas é todo mundo igual. Gente, infelizmente, a gente não somos todos iguais. A gente quer ser todos iguais, a gente tem os mesmos sentimentos, mas a gente não tem todas as mesmas vivências, a gente não vivencia a mesma sociedade. A forma que eu vou lidar com uma coisa, a forma que eu vou ser recepcionada é diferente da forma que o João vai ser recepcionado. Porque a gente somos pessoas negras? Somos, mas eu sou uma mulher negra e o João é um homem negro. Infelizmente, a mulher negra, ela ainda tá ecoando. A mulher negra, ela tá abaixo de todas as outras pessoas, porque ela ainda é minoria. Na minoria, ela ainda é uma mulher negra. Então é uma coisa que a gente sempre tem que bater na tecla. Será que as empresas elas estão contratando igual ou elas só estão fazendo campanha antirracista quando é favorável a ela, quando a propaganda é legal, quando está todo mundo vestindo meio que essa fantasia? Gente, isso não é o status, isso aqui não é um relacionamento. Você coloca lá, hoje eu tô solteiro, hoje eu sou antirracista, amanhã eu não sou. Não é assim que as coisas funcionam. Na minha concepção, a empresa, ela tem que vestir esse negócio todo dia. Ela tem que carregar e se preparar para receber todo tipo de funcionário e entender que a igualdade ela começa quando você dá oportunidade. Não tem como eu querer que pessoas diferentes, que têm vivências diferentes, compitam pela mesma oportunidade, porque são duas vivências diferentes, são duas coisas diferentes. O que eu vivenciei não vai ser a mesma coisa que uma outra pessoa vivenciou. Eu estudei totalmente escola pública, frequentei outras vivências, tive outras experiências, e eu não vou ter como competir direto com alguém que teve uma vida totalmente privilegiada. Uma vez, eu gosto muito desse programa, eu até daria de indicação. Tem uns quadros bem legais, o Altas Horas. Uma vez eu estava assistindo, aí um cara me falou algo que me deixou muito reflexiva. Que quando ele chegava com o boletim da escola dele, com notas super positivas, super boas, a mãe dele ficava feliz. Mas ela ficava muito mais feliz quando ele chegava com dinheiro para ajudar na renda de casa. Então, tipo assim, será que é justo eu querer cobrar dessa pessoa que ela ocupe cargos de poder se ela não tem a oportunidade de vivenciar isso? Eu sei que é um debate muito questionado. Tem a meritocracia.
só é mérito quando tá todo mundo concorrendo do mesmo ângulo. Como é que eu vou... Tá, eu vou colocar o João para correr de 100 mil metros. E vou colocar uma pessoa para correr 100 metros. Lógico que a pessoa de 100 metros vai ganhar do João. O João vai chegar, mas o João vai chegar depois. Então, tipo assim, não tem como a gente competir isso. Não tem como a gente demarcar quando o João vai chegar. Aquela pessoa que correu de 100 metros, ela vai estar ali, cara. Ela vai chegar rápido. Você vai conseguir ver aquela pessoa chegar. O João, talvez você não veja. Isso está muito ligado à forma que aconteceu a abolição da escravatura. Está muito ligado como a abolição foi finalizada. Porque muitos homens negros e mulheres negras foram soltos como animais. Você acha que ela foi como zero gol? Fácil. Foram soltos como animais. Tipo assim, vocês estão livres, mas a pessoa já tinha 40 anos. Já tinha 40 anos e não tinha, tipo assim, oportunidade nenhuma. Não sabia ler, não sabia escrever e não tinha pra onde ir. Não tinha onde tirar a renda. Então, tipo assim, é um questionamento que a gente tem que bater na tecla. Será que foi justo para alguém? Será que a gente tá igual? Tá todo mundo igual? Será que a gente pode fazer a mesma cobrança de jovens na favela? São coisas que a gente tem que questionar. Porque a favela ela foi formada por mulheres e homens negros que saíram no final do final da abolição da escravatura, saíram por aí liberados pelo governo brasileiro. E não foi uma liberação tipo, ai, que fofos, vamos liberar a galera. Não foi assim. Tem uma história por trás disso. É muito estranho quando eu vejo alguém virar pra mim e falar: nossa, a princesa Isabel assinou a lei Áurea. Assinou, bacana. Mas quem lutou por isso? Luiz Gama. Quem que lutou por isso? Cadê a história das pessoas que lutaram por isso e deram a cara a tapa por isso? A gente tem Zumbi, a gente tem Dandara, a gente tem muita gente lutando por isso, mas a nossa história não é valorizada. É uma coisa que a gente sempre tem que bater na tecla. Eu, como uma pessoa que quero ser professora de história, eu fico muito zangada. Eu olho e falo, cara, vocês estão me zoando quando vocês pegam a princesa Isabel como um exemplo de santidade no nosso país. Quando a princesa Isabel ganha nome de rua e Dandara e Zumbi dos Palmares não está ganhando nome de nada. E a princesa Isabel ela fez o quê? Se o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, a escravidão. É uma coisa que a gente tem que bater na tecla. É uma coisa que a gente tem que questionar. Por que Dandara não ganha nome de museu, não ganha nome de casa, não ganha nome de nada? Será que a gente tá valorizando a nossa história ou a gente está negando ela e tentando embranquecer ela? Também é uma coisa que a gente tem que questionar, a questão indígena. O nosso país, ele não foi descoberto, ele foi invadido. Por que a gente não bate na tecla da questão indígena? O nosso país não tem família real. A família real são pessoas que vieram de Portugal, é a família real de Portugal. A nossa família real está ligada à questão indígena. A gente vê, as pessoas que nasceram e moraram aqui são índios. Foi uma invasão. Não tem como vocês virarem para mim e falarem, princesa não sei quem. Não tem princesa, tem princesa portuguesa. Uma coisa que a gente tem que bater sempre na tecla e questionar sempre. Será que a nossa história está sendo falada direito, contada da forma certa? E é isso, gente. Pode continuar. A Ellen falou aqui que, infelizmente, as pessoas enaltecem as pessoas erradas. Corretamente, é o que você acabou de falar aí, sobre a princesa Isabel. Você falou de história, e eu lembro de umas coisas que a gente relatava muito dentro de escola, que como que é visto o negro dentro de uma instituição educacional. Como que o livro, ele representa o negro. Será que é da forma necessária que precisa ser? Ou é a princesa Isabel que ela é vista como um poder? Porque quando a gente vai falar sobre consciência negra, a gente manifesta, a gente busca informação, mas será que o nosso livro de história, para você que quer ser historiador, tem que você até responde. Será que o nosso livro de história, ele representa sobre o negro todos os dias ou representa só quando a gente vai falar sobre consciência negra, a gente tem que procurar? Ou é só o escravo ou apresenta a questão cultural mesmo sobre o negro?
O que você acha sobre isso? Então, comentando como uma pessoa que quer estudar história, que gosta muito de história, o nosso livro de história, infelizmente, ele não tem cargo histórico suficiente para trazer essa informação. Ele traz uma informação cortada, ele não traz aquela informação tipo da nossa cultura. Ele fala aquilo que ele acha favorável para ele. Tipo, uma coisa que eu reclamo muito é de repetir aquela palavra, colocar negro como escravo. Ninguém foi escravo, a gente foi escravizado. A questão é colocar escravizado em vez de colocar escravo. Ninguém é escravo. Ninguém gosta de ser chamado de escravo. Eu lembro quando eu era pequena, os outros viravam pra mim e diziam, nossa, seu tataravô era escravo. Eu ficava tipo, não, ninguém gosta. Tipo, não é legal. Não é uma história legal de se contar. Não é uma história que tem que ser contada só no dia 20 de novembro, no dia da consciência negra. Se a data estiver errada, vocês me corrigem, tá? Falar sempre só nessa data. A gente tem que enaltecer as pessoas que vieram para o país, que trabalharam pelo país, pessoas que deram sua vida pelo país. Muitas pessoas me questionam, mas Zumbi do Palmares também tinha escravos. Gente, mas e o contexto histórico da questão? Ninguém quer saber do contexto histórico quando é uma pessoa negra. Só quer saber do contexto histórico quando é uma pessoa branca. Sim. Uhum. Então, tipo assim, não tem contexto histórico para pessoas negras? Tipo assim, a Zumbi dos Palmares era ruim, mas a Princesa Isabel, que mantinha a gente como escravo, mas só porque assinou um papel era uma pessoa boa? O contexto histórico só funciona para a Princesa Isabel? Não funciona para mais ninguém. A Princesa Isabel só ela tem contexto histórico, escravidão não era errado só para a Princesa Isabel. E a questão do zumbi é uma coisa totalmente diferente se a gente for fazer essa comparação, fazer essa ligação. Porque o que acontecia com o zumbi? Ele era tratado como rei. Ele era um rei, ele veio como rei. Porque no quilombo ele era um líder. Na monarquia, os líderes deles tinham súditos. Então, súditos para escravos está muito longe. Você trata um monarca de uma forma diferente do que você trata um presidente. Então, tipo assim, por que o zumbi não é exaltado igual os nossos, na nossa família real da época era? Por que a gente não bate nesse questionamento? Por que zumbi? Por que Luiz Gama? Por que Dandara? Por que Caô? Que, quem não sabe, trabalhou muito na legislação das leis relacionadas à étnico-racial, à discriminação étnico-racial, não são exaltados, porque foram pessoas que trabalharam em prol disso, lutaram em prol disso. Por que as pessoas que lutaram por esse direito não são exaltadas? É muito difícil você questionar isso o tempo todo e todo mundo achar que você tá ficando louco. Eu falo isso como uma pessoa que pesquisa muito sobre isso, porque eu fui para o parlamento por causa disso, eu fui para Belo Horizonte por causa disso, eu tô na rua por causa disso, eu e João debate isso o tempo todo para tentar trazer políticas públicas, ideias bacanas para nossa juventude. Eu quero que a galera tenha essa concepção cedo, essa concepção que eu não tive. Eu não tive o mesmo pensamento, eu queria ter esse pensamento com 15 anos. Eu queria ter uma autoestima alta, eu queria me amar igual eu me amo hoje com 15 anos. Eu queria entender a minha cultura igual eu entendo hoje com 15 anos. Agora, com 18, é muito mais difícil você trabalhar isso com você. Porque agora a gente já está chegando numa fase adulta. A gente não tem essa mesma visão, essa coisa maravilhosa. João, se você quiser falar. A Ellen Sena novamente falou que representatividade é disso que precisamos. Uma coisa que a gente vai ver, vou falar um pouco sobre a Isa. A cantora Isa, que teve uma representatividade muito enorme dentro do mundo que a gente está vivendo hoje em dia. É logo isso que a gente necessita falar. Porque sobre a Isa ou sobre a Maju Coutinho, que apresenta o jornal, muita gente ainda vive com racismo com elas, mesmo ela tendo representatividade. Ainda vivemos sobre o racismo contra essas pessoas. Então, a gente precisa representar. Eu com minha cor negra, com minha cor preta, eu com meu estilo de vestir,
Eu acho que as pessoas necessitam deixar a gente viver o que a gente precisa, porque é legal você ver um branco vestido passando na rua e todo mundo acha, ai que bonito. Mas quando a gente for falar de representatividade, eu mesmo no mercado aqui da Bíblia, eu tentei procurar sobre roupa africanas, que eu acho um estilo muito bonito. Aí na hora que eu fui ver, é bem difícil de você se encontrar. Eu mesmo não encontrei. É um estilo que eu gostaria de adequar, que eu gostaria de usar, não por conta de representatividade, mas por gosto mesmo. Mas quando você vai procurar, você não encontra. Como que a gente consegue representar quando o mercado ele faz essa exclusão? Quando o mercado não te vê você negro. A questão da maquiagem também. Você que gosta de... Estou vendo que você está maquiada. Me fala o quanto que é difícil você encontrar uma maquiagem no tom da sua pele. Porque a gente estava indo na Embeleze mesmo, na instituição que vende maquiagem, eu estava vendo você procurando. E você encontrou a que você necessitava no tom da pele da pessoa? Então, vamos falar um pouquinho de maquiagem. A maquiagem é um negócio que eu acho que todo mundo, que toda mulher tem esse gosto, mais ou menos. A maior parte das mulheres gosta de maquiagem, acha bacana. Mas por uma mulher negra é muito mais difícil você achar esse tom de base perfeito. Porque, infelizmente, o mercado ele é escasso. Ele te cancela sem você mesmo existir. Tipo, o Brasil tem sua população majoritária de pessoas negras. Mas será que está cumprindo isso? Será que eles estão tentando buscar tonalidades decentes? Porque tem muita marca que lança, tipo assim, 3 bases para pele negra e 5 para pele branca e fala que lançou, tipo, vai lançar mais para pele negra e que a pele negra é muito, o gasto é maior e não sei o que, não sei o que. E vai falando em cima disso, mas é muito ruim, porque você não se sente incluído. Eu quero trabalhar com isso, porque eu me vi no mercado legal, achei bem bacana. E eu quero trabalhar com pele negra, porque pele negra e ver que as maquiadoras, elas não têm modelos negros, não trabalham com pele negra, não exaltam a beleza negra, não querem saber de nada relacionado à pele negra, porque elas acham mais difícil. Mas vendo isso, correndo atrás de corretivo, eu vi que a pele retinta ela é cancelada. Se você tem uma pele mais escura do que a minha, um pouco, bem mais escura, ou até um pouco mais escura que a minha, você perde no mercado. Você já não tem base, você já não tem corretivo, você já não tem nada. Você já não tem um blush, você já não tem um nada, você não tem nada. Então, tipo assim, eu fico me perguntando, será que é justo ter maquiagem pra mim e não ter para as pessoas que eu convivo, não ter para as pessoas que convivem comigo? João, que na sua casa você tem uma irmã. Eu te pergunto, como é difícil para sua irmã achar uma base, um corretivo, um preço acessível para ela, que ela se sinta bem e se sinta inclusa nisso tudo. É muito complicado, é muito difícil. Você olha e tenta ficar bonita, mas você não se vê bonita porque você não tá na mídia, porque você não faz do padrão perfeito. Só é bonito ser negro quando você não é negro. Só é bonito você ter a boca grande, ter os olhos grandes, ter o nariz diferente quando você não é negro. Por isso que eu repito sempre isso. A galera sempre bate na tecla. Nossa, eu sou antirracista, eu não gosto de preconceito, eu não gosto de racismo. Mas eles nunca dão a mão pra gente pra lutar contra isso. Ninguém tá preparado pra falar sobre isso e debater sobre isso quando a gente quer atacar aquela marca que eles amam. Quando a gente quer reclamar da falta de representatividade na TV. Uma coisa, o João falou da Maju Coutinho. O tempo todo ela é questionada. O tempo todo as pessoas questionam se ela não tá ali por ser negra. Cara, ela estudou a vida inteira, ela foi repórter, ela trabalhou muito, mas a galera não tá preparada para ver que a gente tá ocupando espaços, para ver pessoas diferentes ocupando os espaços. É muito ruim você ver que uma mulher negra, que estudou muito, uma mulher de adulta, que tem toda uma carreira, que tem todo um currículo para ser questionada num programa. Por que a Sandra não era questionada? Por que outro jornalista, Fátima Bernardes, não é questionada o tempo todo? Por que as pessoas não questionam por que a Fátima Bernardes está lá? É porque ela é um padrão, ela já é um padrão de mulher branca que ocupa aquele espaço. Quando é uma mulher negra ocupar aquele espaço, o questionamento vem o tempo todo, as pessoas o tempo todo questionam. Nossa, mas ela tá ali porque ela merece ou ela tá ali por ser negra? Como se a gente precisasse bater nessa tecla.
Ela conquistou o espaço dela. Ninguém precisou questionar isso. Ninguém precisa perguntar por que disso. Eu falo isso por experiência própria. As pessoas sempre questionam por que a gente está em determinado lugar. Sempre questionam como se a gente não fosse capaz de fazer outra coisa a não ser falar de racismo. Eu amo falar sobre a minha cultura, eu amo falar sobre a minha história. Mas eu me sinto muito mais confortável quando as pessoas me chamam para falar de outras coisas que não seja só o racismo. Gente, eu sei falar de outras coisas. Eu amo história. Se vocês me chamarem para falar qualquer época da história, eu tô apta a falar disso. Mas por que o tempo todo a gente tem que falar disso? Por que a gente só serve para o Dia da Consciência Negra e para os outros dias no ano a gente é inexistente? Por que vocês só querem dar a mão para a gente quando está acontecendo manifestação? Quando um de nós morre? Cara, eu acho que a Maju falou algo muito bacana outro dia, que eu acho que eu vou até ressaltar, naquele jornal que eles fizeram uma bancada de pessoas negras. Por que eles apareceram ali só para falar disso? Ah, tá. Então eles só servem para falar sobre racismo, não tem mais nada, não tem mais tema, não tem mais nada pra gente falar. A gente só serve para falar de racismo. Não, a gente tem outros assuntos. O João, ele é inteligentíssimo, ele tem muita coisa para passar, mas as pessoas, elas só enxergam a gente quando é para falar de algo relacionado à nossa cultura e à nossa cor de pele. Eu fico muito feliz em ser chamada para isso, mas eu conheço a minha capacidade e eu sei que eu tenho muito para passar. Então, tipo assim, se vocês quiserem me chamar para falar de qualquer outro assunto, eu me sinto muito mais feliz do que vir toda vez na semana do dia 20, eu falar sobre racismo, bater na tecla do racismo, ou então quando acontece manifestação, me chamarem para falar sobre isso. Cara, tem muita coisa legal que a gente pode passar que não seja só sobre racismo, que não seja só em cima da cultura. Porque as pessoas minimizam a gente a isso. Tá, então, duas pessoas negras só sabem falar sobre racismo e sobre desigualdade social. Não sabe falar de mais nada, é muito ruim. Entendam que a gente está aqui batendo nessa tecla porque as pessoas, elas precisam de informação. Mas será que vocês precisam de informação? Vocês precisam aprender a lidar com ela primeiro. Porque eu não quero o tempo todo jogar informação para as pessoas que não querem escutar a informação e usar essa informação para fazer diferente. Não adianta a gente bater na mesma tecla histórica, falar de história, das pessoas que cometem os mesmos erros. Então é uma coisa que me afeta muito quando alguém vira para mim e fala: nossa, Tainara, dia 20 de não sei quando, você não quer ir em tal lugar comigo, falar de tal assunto? Eu fico tipo, nossa, o resto do ano eu não sirvo para nada, hein? O resto do ano eu não sei de nada. A gente falou sobre o meio ambiente quarta-feira. Eu me senti tão bem falando sobre o meio ambiente, mesmo não sendo especialista. E, tipo assim, é uma coisa que eu vou começar a pesquisar, porque eu quero trabalhar com isso, entender isso. É muito gratificante quando eu leio. Gente, vocês foram tão bem falando de tal assunto, e é um assunto que não envolve racismo, porque parece que as pessoas me ligam a racismo e saem me arrastando, como se eu fosse parte do racismo. Gente, não é assim que as coisas funcionam, não. A gente pode falar de outras coisas, tá? João, pode falar. Você também se sente assim, não sou eu que fico louca com essa história das pessoas só me chamarem pra falar de racismo? Dá, tipo, dá até uma certa dor no coração, falar a verdade, porque se eu for falar com você, eu vejo muita gente falando assim, o negro, ele que é próprio para falar sobre racismo. Sim, mas será que necessita a gente falar sobre racismo? Será que a gente precisa combater o racismo? Ou é melhor você ter a consciência sua própria e poder mudar a sua visão dentro da sociedade? Então a gente tem que ver isso. É legal, a gente foi convidado, sim. Eu agradeço muito pelo convite, da mesma forma que eu sei que você está muito grato. Porque, igual eu falo, quando a gente é chamado para a gente falar alguma coisa, a gente sente muita vontade. Porque a gente tem essa disposição. Eu acho muito legal convidar a gente para falar sobre o meio ambiente, a gente falou. A gente não pode ter sido bem específico, bem lá dentro da matéria, mas em si eu sei que a gente conseguiu passar uma visão muito boa para a sociedade. Da mesma forma, a gente aqui falando sobre racismo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu fui entrar dentro da instituição. E eu te contei, mas vou contar para os telespectadores aqui para eles terem um pouco sobre a noção. Porque o racismo, a gente não consegue ver ele só quando acontece alguma questão que vai direto à pessoa. Aí você é racista contra essa pessoa. Não, mas é uma coisa que às vezes é velada. E nem você mesmo, negro, você consegue identificar.
que foi quando eu entrei dentro da faculdade e uma pessoa, eu não entrei por cota racial, eu entrei por estudar sempre escola pública. E a pessoa que trabalha dentro dessa instituição, ela me fez uma pergunta. Ah, você vai por cota? Porque ali tem a banca examinadora. Eu falei, não, eu não vou por cota. E fiquei sentado no mesmo lugar. Aí um tanto de pessoas negras, algumas pessoas que tinham característica indiana, tudo foram para a banca examinadora. E ficou só eu lá sentado. A pessoa novamente veio até mim e me perguntou, você é por cota racial? Eu falei, não, eu não sou não. E continuei sentado, mas na hora eu não me senti uma questão de racismo. E eu sei que da parte dele também, talvez não seja uma questão racista na visão dele. Ele não queria fazer por isso. Aí depois veio ele novamente, uma mulher me fez a mesma pergunta. Eu falei, não. E na hora em si, eu não vi um ato de racismo em si, sobre uma injúria racial ou algo do tipo. Eu só consegui perceber porque depois que eu fiz a minha inscrição e tudo mais, eu consegui estudar a questão e pensar. Eu pensei na questão e falei, gente, será que todo negro que entra dentro dessa instituição, ele vai por cota racial? Porque se a gente for ver o ensino da gente, que estuda em escola pública, é completamente diferente de uma escola particular. A gente sabe muito bem isso, que quando a gente entrou naquela escola particular para a gente fazer o cursinho, a gente via a quantidade de negro que tinha naquela sala. Foi eu, você e mais uma menina só. Então, a questão do ensino, ele precisa ser modificado. Ele precisa inserir o negro dentro desse ensino. Porque é legal todo mundo falar, ah, tem cota para negro, tem cota para você entrar lá dentro. Sim, gente, tem cota. Mas será que a gente negro, a gente sempre quer entrar por cota? Será que a gente precisa ser incluído dentro da sociedade de uma faculdade? Não, não é legal isso. Para mim, a cota está lá, ela é para ser usada assim. O negro, quando ele se sente a necessidade de usar, ele deve usar sim. Mas quando você não tem a necessidade de usar e você é negro, não vejo razão nenhuma de você usar ela. Porque se você teve uma boa nota, para que você vai usar? Deixa ali para quem necessita. A gente fala tanto de desigualdade, mas quando a gente entra em algum lugar, a gente for ver, aí você vê muita gente lá que não precisa entrar por cota e está entrando. Será que desigualdade social, desigualdade socioeconômica, a gente envolve muito nisso? A gente envolve em questão de cota? Ah, eu vou estudar muito para o Enem, eu vou me esforçar, mas será que o governo está pensando nisso? Ele colocou o exame do ensino médio, mas será que ele está pensando no negro ou alguém que passa por dificuldade? Ou ele está pensando em inserir pessoas dentro de uma faculdade para ele ter lista e nome dentro do mundo? Isso que a gente deve retratar. Porque se for para a gente ter questão, tem trabalhar por números, tem tanto negro, tem tanta gente dentro da faculdade, a gente não merece ser mostrado assim. A gente merece ser mostrado que a gente está entrando ali por nosso esforço, porque a gente quer ser alguém na vida como todo mundo consegue ser. Então a gente deve retratar muito isso. O ensino deve ser mostrado dessa forma. Porque a faculdade federal está lá por negro, mas será que o negro está lá para as pessoas que não têm condição de pagar sequer uma faculdade particular? Mas será que eles conseguem alcançar esse ensino? Será que o negro consegue alcançar essa faculdade da mesma forma? Igual a questão da faculdade federal mesmo. A gente sempre trabalhou questões sociais. A gente sempre foi a questão de história. Eu quis fazer direito, essas coisas assim. Mas será que o governo não está me incluindo dentro disso de uma forma necessária e precisa? Será? Porque se a gente for ver, você jogou sua nota em história para quais faculdades, Tainá? Inicialmente eu joguei para Viçosa, aí depois eu vi que, aí eu falei assim, não vai dar, né, eu nem tenho como me manter lá, então aí eu fui lá e abri mão, falei assim, esse ano eu não vou entrar em faculdade nenhuma, não vou ocupar a vaga de quem quer estudar e fazer esse curso, não fiz nada, eu me anulei, porque eu vou falar no meu ponto de vista, eu prefiro não fazer faculdade nenhuma do que entrar numa faculdade e ocupar espaço de quem quer fazer, de quem quer estudar de verdade. Porque se eu entrasse em qualquer outro curso, eu seria infeliz. Mas foi, acho que, Viçosa e o FMG, inicialmente. Depois eu não joguei para lugar nenhum, joguei para uma faculdade aleatória que eu sabia que eu não ia entrar. Então, o governo dá a disponibilidade de a gente fazer uma prova. A prova para mim não deve ter, porque é aquela prova Nossa Senhora.
em for questão da gente estudar em escola pública, a gente deveria dar o esforço de estudar em casa, na escola pública, na rua, em todos os lugares. Porque se você for perceber, aquele exame parece que não é um exame do ensino médio, não. Como a Débora Ladi mesmo falou numa prova que ela fez. Aquele exame ali parece que é para alguém que já fez faculdade. Então, você jogou suas notas tudo fora. Será que você teria condição de você poder estar saindo da sua própria cidade para você estar estudando lá? O governo deveria tratar essas questões. Ele quer inserir o jovem dentro de uma faculdade, dentro da sociedade, para ele ter uma renda fixa, uma renda boa, mas o governo não pensa das condições que a gente tem para poder estar indo para essa faculdade. A questão do negro. Será que um garoto que mora em uma região quilombola, ele vai conseguir alcançar a faculdade federal como a gente negro que mora em uma região mais centrada assim, de uma cidade? Ou será que ele vai ficar lá, excluído da sociedade? Porque eu acho que você estava quando a gente visitou o quilombo do Capoeirão. Será que aqueles meninos, tanto que eles tinham que sair, o tanto que eles tinham que andar para poder alcançar uma escola? O governo, os políticos hoje em dia, eles devem pensar nessa questão. Porque a gente fala de racismo, a gente tem que lembrar dos quilombos também. A gente precisa lembrar que eles existem, precisam de políticas públicas para continuar ativos dentro da sociedade. Porque a gente fala de quilombo, mas a gente esquece que eles estão lá. A gente esquece que eles precisam de uma certificação. Igual a gente estava trabalhando na questão da certificação de lá. A gente esquece que a gente precisa manter eles dentro da sociedade. Não é um dia só da gente poder estar indo lá trabalhar, mas é para permanecer o trabalho. Porque não adianta você ir lá, dar incentivo e não continuar o seu trabalho, fortalecendo os quilombos, fortalecendo o negro. Porque o governo, muito em si, falam em fortalecer o negro. Mas será que necessita, igual a gente falou, da Maju trabalhar sobre o racismo ou necessita dela estar trabalhando da forma que ela precisa trabalhar? Então é isso que eu venho falar novamente. Para a gente acabar com o racismo, a gente precisa inserir o negro dentro da sociedade. Porque se a gente for ver, o negro é inserido só quando for falar de beleza. Ai, aquela menina é linda. Aquela negra, ela é maravilhosa. Sim, ela é maravilhosa. Mas vamos dar o poder para ela se enaltecer mais essa riqueza que ela tem? A gente precisa trabalhar muito, muito isso. Vou deixar você falar um pouco. Então, daqui a pouco a gente está quase finalizando a live, né? Mas vamos lá. É muito isso, né? Da gente inserir pessoas negras em espaços de poder. A gente precisa ocupar espaço de poder para ser vistos e para ser enxergado como pessoas normais que precisam falar de outras coisas, precisam trabalhar, que precisam estar ali. Porque ninguém vê o quilombola. Gente, ninguém escuta o que está acontecendo ali naquele espaço. A gente precisa lembrar disso, a gente precisa lembrar que as políticas públicas, elas têm que ser políticas de acesso, políticas que chegam lá, que levam pessoas lá. Não adianta a gente falar de números e você não deixar a pessoa estudar o que ela quer porque ela não tem condição de ir. Não adianta a gente falar de número o tempo todo. Vamos falar de número, de número, de número. Tem tantos e tantos negros na faculdade. O número de negros ultrapassa. Mas aí eu pergunto, quantos negros estão fazendo o curso que querem? Porque é muito difícil você virar para uma pessoa negra e perguntar, você quer fazer que curso? Ah, eu quero fazer tal curso. Tipo aqui em Itabira. Aí não tem tal curso, você vai viajar com que dinheiro? Você vai viajar para tal cidade para fazer tal curso para você poder ocupar um cargo que você queira. Porque, tipo assim, é muito fácil a gente virar e bater nessa tecla o tempo todo de é muito bom, a gente tem que dar a mão ao outro. Mas essa mão, ela só se estende quando é favorável a você. Ela estende a todo mundo. Ao quilombo, a galera que precisa, às tribos indígenas, aos ciganos. Essa mão, ela se estende até quando? Ela é longa o suficiente para chegar ao seu colega do lado? Ou ela só é boa quando ela é para você? A gente tem que sempre bater nessa tecla e sempre correr atrás que outras pessoas ocupem cargos, que outras pessoas estejam em cargos de poder, que a gente seja visto na política, que a gente seja visto como médicos, professores. Sim, gente, eu acho que o professor é uma profissão muito de alto nível. Eu acho uma das melhores profissões que tem. Que a gente sejamos professores, que a gente sejamos médicos, advogados, que a gente ocupe cargos que as pessoas falem que são cargos altos, porque aí a gente vai ser cotado para mais coisas.
E aí a gente vai ser enxergado. Porque, infelizmente, ocupando cargos que as pessoas julgam ser inferiores, a gente não é visto, a gente não é lembrado. Tem aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem que ser visto, a gente tem que estar sempre em debates, a gente tem que sempre procurar oportunidades. Que essas oportunidades não sejam só para a gente, mas sejam para todo mundo. Que seja uma forma de a gente se unir e trabalhar em prol disso. É muito sobre isso também que eu falo com o João. João, eu, tipo assim, tudo que eu quero fazer para mais pessoas. Eu quero trabalhar em prol dos mesmos alunos que um dia eu fui. Eu quero trabalhar em prol disso. Eu quero ajudar pessoas como eu fui ajudada pelo parlamento. Eu quero trabalhar em cima disso, como a Marcela trabalhou comigo. É uma coisa que eu quero fazer. É muito sobre isso. Eu acho que não adianta a gente bater nessa tecla o tempo todo e não lutar por todo mundo. Só lutar quando é favorável pra gente. Eu acho que é isso. Acho que o Geismar comentou algo muito legal, que recentemente o negro foi morto por policiais, que comoveu o mundo todo com várias manifestações. Sim, isso é muito triste a gente ler isso e perceber que o mundo só acordou para o racismo quando eles viram. Eu não acordei ontem para o racismo, eu não vi que o racismo existiu depois que uma pessoa morreu. Eu tive que bater nessa tecla o tempo todo. Eu tenho que batalhar em cima disso o tempo todo, porque eu não posso ser antirracista um dia no ano. Porque eu ainda sou negra, eu vou lutar contra isso todo dia. Eu tenho que ser todo dia. Então eu fico muito comovida. Quando alguém vira para mim e fala, nossa, Tainara, eu não acredito que fulano fez isso, isso, isso e isso. Fulano não estava preparado para falar sobre racismo. Fulano reproduziu um comentário racista. Gente, uma coisa que as pessoas falam muito, negro também é racista. Não, negro reproduz o racismo que escuta. Não tem como eu ser racista com a minha própria coisa. Eu só estou reproduzindo um comentário que eu já escuto milhões de vezes. A Marcela está pedindo para a gente explicar sobre o Parlamento Jovem. Eu vou deixar para o João, que eu explico sempre o que é o Parlamento Jovem, como funciona. João, se sinta à vontade. Então, gente, o Parlamento Jovem é um projeto da Assembleia Legislativa junto com as escolas legislativas da cidade. E o Parlamento Jovem tem um incentivo de inserir o jovem dentro da política. Então, acontece como? O Parlamento Jovem, a Assembleia Legislativa, ela convoca os alunos da cidade, chamam eles para participar, o jovem está em ensino médio para poder participar. E assim é dado uma proposta, um certo tema para trabalhar. Nesse ano foi Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ano passado foi Discriminação Étnico-Racial. E assim os jovens vão trabalhando essa questão e fazendo uma certa tipo de proposta de lei para ser defendida, para a gente tentar acabar com um certo problema dentro da sociedade. O Parlamento Jovem, meu olhar isso, e eu convido os jovens para participar. É um projeto que nos deu muitas experiências, que nos ensinou bastante coisa. Agradeço a Marcela, agradeço os vereadores, agradeço aos jovens que participaram comigo e aos jovens que também vão participar. Porque o jovem dentro da política e estudando questões que vão acontecendo dentro da sociedade, ele consegue ver de uma maneira totalmente diferente. Se eu pudesse participar do Parlamento Jovem quando eu era bem mais jovem, quando eu entrei no ensino médio, eu tenho certeza que eu seria bem mais eficiente, bem mais necessário dentro da sociedade, porque eu saberia falar sobre certas questões que passaram por dentro do Parlamento Jovem. Igual você falou, a questão falou sobre a questão da mulher no ano do Parlamento Jovem. Então, talvez eu poderia falar de uma maneira bem mais explicativa. Então, convido o jovem para participar, e o Parlamento Jovem é isso. Ele tem um intuito de poder inserir o jovem dentro das políticas públicas, porque os jovens, os adultos, as pessoas não participam da política da maneira que necessita participar. Porque a gente vem falar de políticas públicas, mas quando está acontecendo alguma coisa sobre os vereadores dentro da Câmara da sua cidade, não participam. Então, o Parlamento Jovem está para isso, para poder explicar as políticas públicas, para poder explicar os acontecimentos atuais que acontecem dentro da cidade, dentro da comunidade, para poder fortalecer a mente dos jovens dentro do meio político. O Parlamento Jovem é isso. Tainara, fala um pouco aí.
Então, o que é o parlamento? O Parlamento Jovem é um projeto de parceria com a Assembleia Legislativa, com as câmaras, onde o parlamento faz a inserção, coloca o jovem dentro da política mesmo, ensina o que é a política, como funciona, como o vereador trabalha, e, acima disso, ajuda a gente a entender todo o processo da cidade.